Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no mapa dessa lua cheia no signo de Capricórnio. Só que essa não é qualquer lua cheia, essa é a segunda lua cheia no signo de Capricórnio. Nós tivemos uma lua cheia ocorrendo aqui no iniciozinho do signo de Capricórnio e agora nós estamos tendo bem aqui no final. Para quem não viu a primeira lua cheia no signo de Capricórnio, vale a pena assistir, por isso eu vou deixar aí no card de informação, vou deixar linkado aqui também embaixo no vídeo, porque a primeira lua cheia é de certa forma um complemento para essa segunda lua cheia. Essa segunda lua cheia vai acontecer no dia 21 de julho de 2024, às 7 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Se você está em um outro país, basta você fazer o fuso para o local onde você está, tá bom? E essa lua cheia vai acontecer no grau 29 e 08 minutos do signo de Capricórnio, ou seja, um grau anarético, um grau maduro, também conhecido como um grau muito cansado. Por que isso ocorre? É importante a gente entender que esse grau aqui, esse último grau de um signo, ele é um grau que está pronto para sair dali, ele está louco para sair dessa energia. Porque ele já está cansado, ele já está saturado dos assuntos, e isso reverbera para a gente. Porém, esse grau aqui é um grau que fala sobre maturidade e também sabedoria. Por quê? Porque essa lua, no caso aqui, ela já passou por todos os graus do signo de Capricórnio, ou seja, já passou por todas as faces capricornianas. Então, quando chega aqui, já chega experiente, já chega maduro, já chega sábio. O certo é chegar aqui assim. E quando não chega, quem cobra é Saturno. Por que Saturno cobra? Justamente porque ele fala, bom, você teve aí a oportunidade de passar pelas experiências, você passou por lições, por dificuldades, trabalhou muito, se esforçou muito, mas será que você não aprendeu a lição? Será que você não extraiu algum ensinamento? Será que você não se aprimorou, não se aperfeiçoou? E quando a gente chega aqui, por exemplo, imaturo, infantilizado ou até mesmo amador, aí Saturno pega pesado, por exemplo, nesse caso de uma lua anarética aos 29 graus do signo de Capricórnio. Então, qual é a cobrança para a gente? Qual é o primeiro peso que essa lua cheia está trazendo para a gente? Quando era no iniciozinho do signo, a gente está aqui como um neófito, a gente está aqui como um iniciante, a gente está começando a jornada. Agora que a gente está aqui no grau 29, a gente está finalizando. Então a cobrança é, você não amadureceu, o peso pode ficar grande para você. A fatura vem mais pesada para você. Só que essa lua cheia, ela não está acontecendo de uma forma comum. Por quê? Porque a lua está conjunta a Plutão. Plutão está no grau 0 de Aquário e a Lua está ali a 29 graus de Capricórnio. Estão em signos diferentes e isso tira um pouco o peso. É bem diferente quando se tem uma conjunção dessa no mesmo signo, mas porém ainda é uma conjunção. E não é qualquer conjunção, é uma conjunção com Plutão. E esse Plutão, ele está importantíssimo aqui, porque Plutão ele vai retrogradar até o grau 29 do signo de Capricórnio. E ali no dia 1º de setembro ele entra de volta no signo de Capricórnio e chega nesse grau 29. E ele vai continuar caminhando nesse grau 29 até o dia 11 de outubro, que é onde ele estaciona para começar a andar para frente de novo, mas ele vai continuar andando nesse grau 29 direto, até que lá no dia 19 de novembro, Plutão saia em definitivo do signo de Aquário. Mas aí vocês me perguntam, Débora, o que quer dizer tudo isso? Como assim? Gente, vocês estão entendendo que Plutão, ele vai simplesmente passar um longo período aqui neste exato grau aonde essa lua cheia, é a segunda lua cheia de Capricórnio, está ocorrendo? Lembrando que sempre que tem um evento, fica um pontinho marcado aqui. Ainda mais quando a gente tem duas luas cheias no mesmo signo, que é um evento raro, não acontece sempre. Então, é um evento que está sendo marcado. E justamente nesse ponto, a partir de setembro, quem que vai ficar aqui, olha, em cima, completamente parado em cima desse grau? Plutão. Então, essa conjunção de Plutão e Lua não é qualquer conjunção. É uma conjunção que está chamando a gente pelos próximos 4 meses para alguma mudança. Muitas transformações podem acontecer. E por que 4 meses? Porque de julho até novembro nós temos 4 meses com esse Plutão trabalhando esse grau 29. E um outro ponto que é importante sinalizar para vocês é que nós estamos no ano
de Saturno. Nós estamos no ano de Saturno, estamos na regência de 36 anos do planeta Saturno e para os brasileiros nós estamos com ascendente em Capricórnio, que o regente é Saturno. Ou seja, Saturno ele está pesadíssimo. Nós tivemos 2 luas cheias acontecendo no signo de Capricórnio, com a regência de quem? De Saturno, ou seja, Saturno ele está trabalhando muito esse ano, ele está muito enfatizado, mas aonde que está Saturno? Saturno, o regente dessa lua cheia, está lá no signo de Peixes, e ele está retrógrado, só que ele está muito lento, ele ainda nem saiu desse grau 19, onde ele retrogradou. E o que é um Saturno em Peixes? Primeiro, Saturno em Peixes está revisando, porque ele está retrógrado, os assuntos piscianos. Quais são os assuntos piscianos? Bom, como é que está a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, a sua sensibilidade artística? Como é que estão os seus vícios, as suas ilusões, suas fantasias, o seu vitimismo? Aonde você tem alguma limitação? Aonde você se sente preso? Aonde que você tem fugas? Como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua saúde psíquica? Como é que está a sua saúde espiritual? Como é que está o seu campo vibracional? O que você vem sentindo? O que você vem aprendendo através das frequências, das energias que estão chegando até você? Como é que está o seu mundo intuitivo, sensitivo, aonde você ouve para além das coisas materiais e mundanas? Como é que está o seu mundo dos sonhos? Como é que está o seu universo do sono mesmo? Como é que você está dormindo? Você está dormindo bem? Porque o signo de Peixes fala justamente do sono, é quando a gente dorme e a gente se desconecta um pouco dessa realidade física e mundana. Então Saturno ele está revisando esses assuntos, mas ele está revisando com uma certa cobrança de quê? De maturidade. E a gente está tendo um Sol oposto aqui no signo de Câncer. E o que é um Sol oposto no signo de Câncer? Primeiro, a lua cheia é justamente o Sol irradiando a sua luz e iluminando a lua por completo. A lua fica toda iluminada, não fica só um pedaço. Ela fica completamente iluminada. E aí, quando um planeta ele se ilumina por completo, o que acontece? Ele se revela. Por isso que quando a gente tem luas cheias, as nossas emoções transbordam, porque a gente não consegue esconder aquilo que a gente vem guardando, aquilo que está nas nossas raízes. Aquilo sobe, 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 em algum momento aquilo sai. Então a gente vê pessoas muito agitadas emocionalmente, muito sensíveis, pessoas extremamente dramáticas, às vezes extremamente apaixonadas, até mesmo aquelas pessoas que têm um certo controle emocional colocam a sua emoção para fora. Então uma lua cheia sempre traz isso, porque é a revelação, é o Sol iluminando por completo aquele planeta. Então tudo se revela, tudo é visto, tudo fica evidente. Só que esse Sol, ele não está só iluminando a Lua, ele está iluminando Plutão. Então Plutão fala justamente das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas vergonhas, dos nossos defeitos, daquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente tenta esconder, aquilo que a gente oculta do mundo e às vezes até mesmo de nós mesmos. Plutão está sendo completamente iluminado por esse Sol junto com a Lua, que a Lua é o regente de Câncer. Inclusive, nós estamos na lunação mais importante do ano, que é a Lua Nova Canceriana, que também tem vídeo, eu vou deixar aí no card de informações, para que vocês possam entender a importância dessa lunação de Câncer. Vale a pena ver o vídeo. Por quê? Porque os assuntos das nossas raízes, Sol está iluminando as nossas raízes, está dando vida, está mexendo, está aquecendo as nossas águas internas. Só que o Sol ele está iluminando para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo com as nossas águas internas. E essa lua cheia de Capricórnio, ela está muito interessante, porque a gente tem uma quadratura exata entre Urano, só que isso aqui, olha, vamos colocar como se fosse assim, olha. Isso aqui é o fundo do mar, aqui está o mar, e aqui é um iceberg, e aqui a gente tem a pontinha do iceberg. Para quem olha de fora, talvez só esteja enxergando essa pontinha do iceberg, mas na verdade esse Plutão ele está falando, opa, não adianta olhar só para cá, você vai ter que mergulhar e olhar tudo que está aqui, olha, para cá. Tudo, você vai ter que ver todo esse iceberg, mesmo que você não entenda os assuntos das suas profundezas. Mas Plutão, junto com essa Lua, está jogando a gente nesse abismo.
para que a gente finalmente revele para nós mesmos assuntos que precisam vir para a superfície. Ou seja, aqueles assuntos que precisam subir, que precisam vir para a superfície, vão vir. Mas que assuntos são esses? Aí depende da sua narrativa, depende do seu enredo, depende da sua história, depende de você, depende da sua idade astral ou do seu nível de consciência. Porque se você está muito infantilizado, muito sonolento ainda na realidade de um campo tão sensível como peixes, talvez Plutão venha despertar só aquilo que, sabe, vai te chacoalhar e mexer um pouco. Mas esse aspecto, ele está dando oportunidade para que aqueles que estão despertos, aqueles que estão buscando realmente trabalhar as suas profundezas, essa conjunção está ajudando a gente a mergulhar nessa profundidade. Porque é justamente o revelar, é um momento de revelação, é um momento de compreensão. Mas de que forma? De forma assustadora, limitada, opressora? Não. Muito pelo contrário, nós temos aqui, olha, Marte e Urano conversando com a Lua, Plutão. Marte está fazendo o aspecto exato a Plutão, lembrando que tanto Marte quanto Plutão são os regentes de Escorpião, tá? E a gente está tendo esses dois também conversando em sextil aqui com o Sol. Então a gente tem um aspecto muito bacana vindo de Urano, Marte, para Lua, Plutão e Sol. E o que esses aspectos simbolizam para a gente? Primeiro, Urano ele está rompendo com velhos padrões. Urano ele está abrindo espaço para o novo. Marte acabou de passar por esse Urano. Então Marte ele está em busca de mudanças, ele está buscando entender essa nossa jornada. Só que Urano, ele faz assim, Marte é reto e direto, não é? Urano, ele faz o seguinte, ele pega esse Marte, ele faz assim, olha, muda a direção de tudo. Então, quando a gente achava que estava indo nessa direção, Urano chega e fala, opa, não, você vai virar aqui e vai descer para cá. Porque o destino é aqui. E a gente sempre achava que o destino era aqui, quando na verdade é aqui. Então, Urano, ele conserta, ele ajusta as rotas. Ele quebra um padrão, um vício, um paradigma, uma insistência, uma teimosia nossa. Quando a gente está muito teimoso, muito metódico, muito cristalizado, vem Urano e rompe tudo. Ele craquela tudo. E ele muda as direções, ele surpreende a gente. Então, quando a gente achava que ia numa direção e tinha certeza que era nesse ponto que a gente tinha que chegar, vem Urano e faz assim, não, ó, tem uma curva aqui. E essa curva, às vezes, é um acontecimento que tira a gente daquela rota. Às vezes é um acontecimento, um acidente, um problema físico, às vezes é uma demissão, é algum problema de família, algum problema na casa, mudança de casa, que muda tudo, que muda todas as direções. E a gente acaba sendo surpreendido. E quando a gente vê, a vida está fazendo essa curva para um caminho que a gente não conhecia. E tem que ser resiliente para ir para esse caminho. E aí o que a gente tem? O caminho que Urano, de certa forma, traçou. Então esse Marte, que ele é para ir reto e direto, ele na verdade está pegando aqui caminhos de probabilidades infinitas. Esse Marte pode ir para qualquer direção na nossa vida. Só que, entendam, Urano ele está ajudando a ajustar as rotas para a gente. Não é para bagunçar a nossa vida, não é para testar a gente, é ajustar a rota. E que rota é essa? Lembra que Marte ele é o dispositor do nó do norte? Aonde que está o nó do norte? Em Áries. Nesse momento, a humanidade está sendo chamada para essa direção. Então, o destino está apontando para a gente nessa direção, na direção de Áries, na direção de Marte. O que isso simboliza? Isso simboliza que é hora da gente entender. A humanidade precisa entender o que cada um, a seu modo, precisa fazer. O que você precisa fazer? Fazer é Marte. Como agir? Que direção ir? Mas tudo relacionado a Áries é aquele gás que te anima, te motiva para a vida. Se você está com a sua energia baixa, se você está com um desânimo, se você não está conseguindo levantar da cama porque está tudo chato, está tudo ruim, você não suporta mais o seu trabalho, você não suporta mais as pessoas ao seu redor, seus grupos, seus amigos, você não aguenta mais olhar para a cara daqueles amigos, daqueles grupos, tem algum chamado aí. Plutão em Aquário tem algum chamado mostrando para você que tem alguma coisa errada. Se você está incomodado, se você está desmotivado, é porque você está aqui, olha, no nó do sul, que é a Vênus, o regente.
que está conversando em um aspecto quase exato com Júpiter. Então vocês veem, nós estamos em uma lua cheia com Plutão totalmente iluminado junto com a Lua, aonde as nossas emoções estão transbordando e tudo aquilo que estava oculto aqui está vindo para a superfície, para o topo da árvore. E os frutos estão sendo colhidos. E, obviamente, as faturas vão chegar para a gente. Aquilo que a gente não amadureceu, aquilo que a gente não entendeu, que necessita de responsabilidade, de compromisso, de trabalho, de esforço, de tentar, mesmo que esteja difícil, continuar, de ter metas e objetivos, mas não as metas e objetivos que tem aí em tantos cursos ou palestras que focam só em você ter sucesso material e profissional. Não, é você olhar para as suas metas de alma, o seu propósito de espírito. É esse nó do norte em Áries falando com o que você se identifica de verdade, quem é você de verdade. É isso que o nó do norte está pedindo para a gente fazer. Aonde você é criativo com Saturno no signo de Peixes, aonde está a sua criatividade que é única, só você consegue expressar esse sol, esse ser que é você, dessa forma única. Aonde que está essa peculiaridade? Você está expressando essa essência para o mundo? Essa energia tão genuína, tão própria? Será que você está expressando isso para o mundo? E o que o nó do norte, junto com Marte, estão querendo dizer para a gente? Com Urano ali, conversando com Plutão e a Lua. Eles estão querendo dizer, quando a gente está realmente alinhado com esse propósito de alma, com a nossa centelha divina, com a nossa verdadeira vontade, a gente tem tanta energia, tanto ânimo, as coisas funcionam tão bem que tudo flui quando a gente está alinhado. Quando a gente não está alinhado, vem a vida e vai mudando as rotas, vai fazendo um monte de volta, até que você alinhe de alguma forma para esse ponto aqui. E aí é Urano vai mudando tudo, surpreendendo a gente. Quando a gente achava que ia para um lado, vem Urano e muda a direção para ajustar as rotas. Então, se a gente não está entendendo esse recado, essa mensagem, aí essa quadratura de Urano com Mercúrio, e vocês estão vendo que é uma quadratura exata, 26 graus e 26 graus. Só que tem um outro ponto. Essa quadratura vai pegar muito pesado com a gente. De que forma? É uma energia de tensão, de conflito, de crise. E é um conflito em quê? É um conflito relacionado ao seu entendimento de si mesmo, a sua essência, a sua verdadeira força, o seu poder individual, a compreensão de quem você é, e Urano no signo de Touro. Se você entende que você é o que você tem, material, isso aqui pode trazer para a gente perdas. Sabe por quê? Porque o Urano, ele está exatamente em cima da estrela fixa Algol. A estrela fixa Algol está nesse momento no grau 26 e 30 minutos. E nessa lua cheia, Urano está a 26 graus e 31 minutos. É uma conjunção exata. Lembrando que Marte ainda está muito próximo ali. E com Mercúrio fazendo essa quadratura, simboliza que se a gente não conseguir expressar para nós mesmos o que queremos, quem somos nós, se a gente não conseguir compreender o nosso papel nesse mundo, talvez a gente comece a ter dificuldades de expressar quem a gente é, de ser ouvido. Sabe, quando você quer falar e você quer que as pessoas te deem atenção, pode ser que você não consiga essa atenção. E aí isso aqui pode trazer o quê? Discórdia, discussão, confusão, gritaria, escândalos e por aí vai. Entende? Então, a gente está com uma base aqui muito delicada para essa fase de lua cheia, apesar de tantos aspectos positivos que a gente tem. Porque a gente tem Sol em sexto com Marte, Júpiter em sexto com a Vênus, Marte e Urano em sexto com Netuno, Netuno em sexto e trígono exato com o Sol e a Lua, com essa lua cheia, e Saturno conversando com Plutão. Fora a conversa de Marte e Urano com Plutão e a Lua. Então a gente está com muitos aspectos fluidos que estão nos auxiliando, mas a gente está trabalhando assuntos tão profundos, tão delicados, tão transformadores, que não dá para a gente ficar delegando esses assuntos para que outras pessoas tomem conta ou deixando para depois. São assuntos importantes que a gente precisa dar atenção. E algum assunto na sua vida vai ser tocado. Marte está começando o seu processo de progresso e evolução em relação ao Urano. Está começando a mudar as rotas, já está começando a trazer surpresas
na nossa vida, trazendo uma nova percepção de algo. E se a gente não se ajustar a essas revelações, se a gente não se adequar às mudanças que estão aparecendo, talvez a gente fique estagnado, gritando, talvez até perdendo a voz, porque a gente não está conseguindo ser ouvido. É como se a gente estivesse isolado em uma ilha muito distante e a gente está achando que as pessoas estão ali próximas, estão nos ouvindo e elas não estão. Porque esse Mercúrio, ele está falando de uma voz interna. É uma voz que a gente precisa falar para a gente mesmo se ouvir. Você não precisa falar para os outros te ouvirem. Você precisa se ouvir, você precisa se compreender, você precisa compreender as mudanças que estão acontecendo, os chamados que estão acontecendo. Mercúrio, ele está falando, olha, tem a ponta do iceberg aí, mas tem todo o iceberg para você dar uma olhada. Não adianta ficar só na pontinha, você tem que mergulhar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um dedo de Deus em relação ao Mercúrio. Mercúrio está fazendo um quincúncio para a Lua e para Plutão, e Mercúrio está fazendo um quincúncio para Netuno aqui. E a gente tem Netuno conversando em um aspecto exato com a Lua. E isso aqui configura o quê? Um iode, um dedo de Deus. O dedo de Deus está aqui em Mercúrio. Esses dois aqui, essa base, está dizendo o que para a gente? Para você conseguir chegar a uma transformação de Mercúrio, ou seja, para você ter consciência e entendimento, para você poder ser ouvido, para você se ouvir, você antes precisa trabalhar as suas ilusões, as suas mentiras, o seu vitimismo. Você precisa se encontrar, sei lá, encontrar a sua tribo, encontrar a sua inteligência, a sua sabedoria emocional. É você saber até onde ceder, até onde ser passivo na vida, que aí é Netuno aqui, que é um momento que o Nódo Sul também está chamando a humanidade aonde você está passivo, aonde você está cedendo, aonde você está perdendo a sua força. Então, Netuno aqui ele está dizendo, descubra, sinta, perceba, você está sentindo o seu mundo sensível, seu mundo espiritual, os chamados, de repente, divinos, que podem estar aí o tempo inteiro pipocando na sua cabeça e você não está vendo, você está entendendo os símbolos, os sinais, os sonhos. Como é que você está compreendendo as coisas? Então aqui, olha, essa base está falando, preste atenção nos seus sonhos, preste atenção na sua intuição, no seu sexto sentido, preste atenção aos sinais do seu corpo, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Se você não estiver bem, busque ajuda. Se você precisar de um apoio, busque esse apoio. Se você está precisando mudar os ares, mudar de grupos, mudar as relações, mude as relações. A Lua está lá em Capricórnio, endurecendo um pouco essas emoções, trazendo para a gente sabedoria e serenidade para lidar com os assuntos que, de repente, a gente não consegue lidar quando a gente está mergulhado em Câncer. Então, a Lua chegou lá no seu oposto complementar. A Lua está 2 vezes no seu oposto complementar, lá em Capricórnio, falando, olha, amadureça suas emoções, amadureça o entendimento que você tem em relação à sua história, ao seu passado, às suas relações com as pessoas ao seu redor, ao seu mundo íntimo, secreto, ao seu mundo privado, às pessoas mais próximas. Entenda o que está acontecendo aí. Aí é Mercúrio conversando com Urano junto com a estrela Algol, gente. Urano está fazendo uma conjunção exata com a estrela fixa Algol agora. E Mercúrio está tocando, tá cutucando ali Urano. Urano está cutucando Mercúrio. E está falando, olha, se você não começar a compreender, de repente você vai sentir que você não tem voz. Ou de repente você pode começar a ficar extremamente confusa, a ver as coisas completamente distorcidas, e aí as pessoas lá em cima de Capricórnio vão falar assim, bom, essa pessoa não tem credibilidade, a gente não pode confiar nessa pessoa, olha só o que essa pessoa está fazendo, olha a imagem que ela está passando para as outras pessoas, para os meus ciclos sociais, olha a imagem que essa pessoa está passando para a minha empresa. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que está te chamando, está te chacoalhando, falando, olha, tenta compreender. Por quê? Porque é uma lua cheia, lua de revelações. Urano revela, Plutão revela. Seja o que for que esteja nas nossas profundezas, vai vir para o topo, gente. Não tem como fugir, não tem como fugir.
e a gente está tendo uma ajuda do céu com vários aspectos, mas a gente está tendo esse Mercúrio na ponta de um iode, de um dedo de Deus, falando para a gente, existe uma fórmula para que você consiga interpretar, entender e expressar o que está acontecendo no seu mundo interior, qual é o seu poder, aonde que está o seu controle, até onde você pode controlar, como que você pode cuidar de si, cuidar através do mental, da consciência, o que está sendo revelado e como que você está trabalhando para lidar com essas ilusões, porque tem pessoas, gente, e a grande maioria é assim, que mesmo uma pessoa vindo e falando assim, esse assunto que você está vendo aí, isso é falso, isso é uma fake news. Aí aquela pessoa fica irritada, porque uma outra pessoa acabou com aquela ilusão dela. E muitas vezes essas pessoas, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira, querem continuar acreditando naquilo. E continuam compartilhando, é um exemplo que eu estou dando, continuam compartilhando aquela notícia porque algumas pessoas não vão saber que aquilo ali é fake news. Então vai sustentar aquela necessidade de continuar apegado àquela mentira, àquela ilusão, àquela fantasia. Esse quincúncio aqui, ele está falando justamente isso. Às vezes a gente insiste, mesmo quando a verdade vem à tona, a verdade de Júpiter e Vênus aqui, a verdade vem à tona, a gente sabe o que é verdade, mas a gente continua mentindo. Aqui, o importante é a gente assumir e entender, caramba, se isso é uma informação falsa, eu preciso aceitar que eu me iludi e tá tudo bem, solta, deixa ir, não compartilha com mais ninguém, não alimente esse ego tão infantilizado que precisa ter aprovação, sabe, de algo, que precisa alimentar algo para poder sustentar esse capricho do ego. Porque a gente tem Netuno conversando em aspectos exatos aqui, tanto com o Sol, com a Lua, com Marte. Claro que a gente está vendo Netuno em bons aspectos, e os bons aspectos de Netuno deixam tudo mais fluido, pode trazer uma sensibilidade, uma espiritualidade. Vamos aproveitar essa energia toda de Netuno que está vindo para a gente, de forma sábia, consciente, madura, né, de lua, emoção madura, inteligência emocional. Mas se a gente não estiver nesse nível de consciência, isso aqui, olha, pode ser vias abertas, vias e vias e vias e vias abertas, para quê? Para mais ilusão. E quando a gente fala de peixes e Netuno, a linha entre a fantasia e a realidade é extremamente tênue. A gente precisa estar o tempo inteiro tomando conta dessa linha tênue, porque é muito fácil a gente ir de um lado para outro. Então aqui não é fácil controlar esses aspectos harmônicos de Netuno. Por isso que as quadraturas de Netuno são mais transformadoras, porque é quando vem um choque de realidade. Aqui, quando os aspectos são fluidos para Netuno, a gente mesmo precisa se conscientizar ou trabalhar nesse equilíbrio dessa linha tênue aqui entre os dois mundos, o da fantasia e o da realidade. Mas quando a gente não está preparado, quando a gente não tem o controle dessa energia pisciana, dessa energia netuniana, num grau anarético também, conversando com a Lua, conversando com o Sol, isso aqui pode trazer o quê? Pode trazer delírios, fanatismo, loucuras, superstições descabidas, pode trazer um misticismo fraudulento, pode trazer falsos profetas, o charlatanismo, alucinação, alienação, imprudência, leviandade. Isso aqui pode trazer muitos excessos, porque sim, o signo de Peixes também é regido por Júpiter, e Júpiter está ali, olha, em Gêmeos, então excesso de palavras, excesso de tudo, excesso pela boca, pelo corpo, pode trazer algumas situações bizarras, idolatrias descabidas, paranoia e até mesmo psicose. Então, gente, quando Netuno está em jogo, principalmente quando ele está conversando com tantas energias ao mesmo tempo, olha o tanto de coisa que Netuno está conversando, tá? Só para vocês terem uma ideia. São aspectos fluidos e sendo a base de um dedo de Deus, de um iode. Gente, se a gente não tiver sabedoria, inteligência emocional para lidar com esses aspectos, para que a gente esteja bem certinho nesse equilíbrio do que é fantasia e do que é realidade, se a gente não souber equilibrar isso,
a gente cai. Aí todos esses caminhos abertos estão abertos para quê? Para que a gente se perca, para tudo aquilo que eu falei. E por que eu botei tanto peso? Porque esse Netuno, ele está conversando também com Plutão, que está completamente iluminado, junto com a Lua, que está fazendo oposição ao Sol em Câncer. Aonde o Sol em Câncer está conversando em trígono, super fluido para Netuno retrógrado. Aí, gente, isso aqui pode trazer, sim, muitas complicações, se a gente não aprender a lição aqui. Então, a gente pode começar a bugar a nossa cabeçona. A gente pode começar a distorcer algumas coisas. Só que no momento que a gente está distorcendo, Urano, que também está conversando com esse Netuno aqui, ele está simplesmente frenético ali, porque aquilo ele está tirando para tudo quanto é lado. Ele está jogando a verdade, desmascarando tudo e todos, está trazendo reviravoltas para um monte de questões, um monte de assuntos na nossa vida. E Marte está lá. Ao invés de estar indo reto e direto, Marte continua indo, mudando as suas direções, e ele achava que o ponto era aqui, e na verdade está aqui. E aí, esse Urano está lá, ajustando as coisas para que a gente saia dessa rota, e a gente tenta, a gente saia, ele vai e surpreende a gente, e às vezes não tão fácil, trazendo muita crise, mortes e renascimentos. Morte de uma ideia, a outra perna aqui do iode indo para Plutão, para a Lua, a morte de uma ideia. E aí vem a realidade nua e crua e chama a gente para a realidade. É aquilo, às vezes a gente precisa de um choque de realidade tão grande que peixes entram na jogada. E olha, vamos enclausurar, vamos prender. Essas pessoas estão completamente fora da realidade, não estão cumprindo as leis, as normas, estão achando que podem fazer qualquer coisa, que está tudo bem. Aí faz o quê? Olha, joga lá no xilindró para ver se acorda, se desperta para a realidade, né? É mais ou menos por aí, é assim que essa energia está trabalhando. Então esse exemplo que eu estou dando, isso é um chamado para que a gente acorde. Nem tudo vai ser assim, nem tudo vai levar a gente para um xilindró, como o exemplo que eu dei. Mas a forma que esse Netuno age, junto com Saturno, inclusive, pode ser bastante transformador. E um outro ponto que é importante mencionar para vocês é que esse Mercúrio que está fazendo essa quadratura exata para Urano, ele já está em graus de sombra. O Mercúrio começou a transitar aí no seu grau de sombra desde quando ele passou pelo grau 21 de Leão, que foi um dia depois aqui, olha, da conjunção de Marte e Urano. Foi no dia 16 de julho que Mercúrio chegou aqui, olha, na sua zona de sombra, porque Mercúrio vai retrogradar lá no dia 5 de agosto, aos 4 graus de Virgem, e ele vai retrogradar até o grau 21. Então Mercúrio já está na sua zona de sombra. E o que é zona de sombra, gente? É quando a gente tem que rever. É quando aqueles assuntos que a gente não tem consciência que precisam ser revistos, eles retornam, começam a reaparecer. Então você de repente encontra aquela pessoa, ou aquele assunto que você deletou do seu e-mail de repente volta, ou aquela pessoa que estava sumida, que não estava mais te cobrando aquela dívida, você vai lá e encontra essa pessoa no mercado, aí aquela pessoa fala, agora eu vou pegar seu telefone, agora eu vou conseguir cobrar de você. E aí a gente tem que rever aqueles assuntos, ou seja, gente, esse céu ele está cobrando muito, está cheio de cobranças, cheio de pequenos detalhes que estão mostrando que pelo menos pelos próximos 15 dias, que é quando a Lua chega aqui, olha, e faz a sua conjunção novamente com o Sol no signo de Leão, esses próximos 15 dias a gente pode ser muito chacoalhado, muitas coisas podem vir, muitas questões sombrias, aquelas questões que a gente não consegue olhar, que a gente não consegue assumir, as nossas sombras, gente. Entendam que lutar contra alguma coisa é dar força àquela coisa. Quando você luta a favor de algo, você está favorecendo aquilo que você está a favor. E isso é muito importante para a gente entender a força desse Plutão. Porque quando a gente luta contra as nossas sombras, elas aumentam, elas ganham força dentro da gente. E quando a gente compreende e abraça as nossas sombras, elas relaxam e a gente faz as pazes. E quando a gente faz as pazes com as nossas sombras, quando a gente aceita que a gente não é só luz, que a gente também é sombra, que não tem ninguém perfeito nesse mundo, que as pessoas estão aqui para se aprimorarem, estão numa escola espiritual, uma escola de evolução de alma. Nós estamos aqui aprendendo
Se você não entender que você é um aprendiz e que todo aprendiz erra, mas tem oportunidade de começar a acertar, e não sentir vergonha do seu erro justamente porque é um aprendiz, aí a gente abraça essas sombras, elas se acalmam, elas não crescem tanto dentro da gente, porque é o foco que você dá, aquilo que você alimenta cresce. Se você está lutando contra algo, você está dando foco para aquilo que você quer que suma, mas aquilo que você quer que suma cresce, porque você está botando toda a sua energia naquilo, porque você está contra aquilo. Quando você trabalha a favor de alguma coisa, é o oposto. Você está olhando para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer. Então aquilo que você não quer vai perdendo força, vai minguando, e aquilo que você quer vai ganhando força. E é esse detalhe que a humanidade tem muita dificuldade de entender, principalmente com a energia uraniana, a energia aquariana, que é aquilo, vamos lutar contra. Não é lutar contra, não é levantar a bandeira contra, é lutar a favor, é focar no que se quer, nas transformações, nos progressos, nas mudanças que se quer e não naquilo que não quer. Então, quanto mais a gente alimenta aquilo que a gente não quer, quanto mais a gente alimenta as sombras, mais elas crescem, mais elas se evidenciam, entende? Então, prestem atenção, porque tem esse chamado também aí pra gente, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, me prolonguei aqui, mas a gente tá numa lua cheia tão importante, são tantos detalhezinhos, mas é isso, gente. Eu desejo para todos vocês uma ótima lua cheia, uma segunda lua cheia no signo de Capricórnio. Eu espero que vocês entendam essas mensagens, que de alguma forma ajude vocês na caminhada de vocês, no despertar de consciência. Essas informações que são passadas é para que a gente consiga surfar essas ondas que estão vindo, é como um aviso para que a gente se prepare, sabe, para essas energias que são prováveis de acontecer. Não é que elas vão acontecer. E é sempre importante você olhar no seu mapa, ver aonde você tem todos esses graus, os graus de Capricórnio, de Câncer, esses graus aqui de Touro, 0 grau de Marte aí onde ele está, de Gêmeos, o grau 29 e 19 de Peixes, o grau 26 aí do signo de Leão, principalmente o grau 26 de Leão e Touro, os signos fixos dentro do seu mapa, aonde que eles estão, em qual casa esses planetas estão caindo, que planetas natais você tem ali dentro do seu mapa natal. Dê uma estudada, se você estuda astrologia, vale a pena estudar o seu próprio mapa, entender esses pontos que estão sendo tocados. Lembrando que eu tenho um vídeo bem bacana que eu explico detalhadamente o que é cada casa, cada setor. Se você quiser entender esses setores, tem vários vídeos aqui no canal explicando para vocês o que cada casa simboliza, tá bom? Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de deixar seu comentário aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso vocês queiram me acompanhar ali pelo meu site, tá aí para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou deixando os vídeos de referência aí ao lado para vocês, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E mais uma vez, lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.